Parte 2. Olhando o passado para enxergar o presente e vislumbrar o futuro. Então, o que ele está querendo dizer é que a gente tem que observar como foi a educação no passado e como ela se dá hoje, no presente, e o que será de nosso futuro com ela. Bora lá. Fala sobre o quê? Vem falando, então a gente tem que observar o passado, a gente fala, então a gente volta lá atrás na história. Vamos recuar lá atrás, vamos recuar 500 anos, né? Vamos recuar 500 anos na época da descoberta do Brasil, como era feito, como se iniciou, onde pode-se dizer que teve um início a educação aqui. No caso, foram com os jesuítas, né? O que os jesuítas fizeram? Vieram aqui, que os portugueses... Instauraram a catequese. Não é? Precisavam de quê? Precisavam de mão de obra. E onde se aprendia dessa forma, essa mão de obra? Tinha que educar os índios de alguma forma. Como era feita essa educação desses índios nessa época? Então, essa foi a primeira forma de educação. Então, no caso, era para o mercado de trabalho. Isso se deu por muitos anos. Era a forma de ensino. Então, o ensino, na realidade, era preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. O estudo, o aprendizado, no caso, a literatura, vamos dizer assim, a forma, as outras áreas de engenharia de cálculo, as áreas científicas eram voltadas para quem? Quem era? Era uma inclusão, meio que uma exclusão, né? Eles incluíam, mas excluíam. Porque incluíam nos na estudos, realidade, você... mas excluíam da possibilidade de crescimento. Era só para trabalho. Sim, para trabalho. Então, quer dizer, não era educação. Educação como eu estava te falando, literatura, engenharia, cálculo, outra coisa, isso era voltada só para alta classe. Então, só para os grandes. Isso. Então, era uma classe pequena que tinha acesso a isso. Então, veio mudando ao longo dos anos e houve uma evolução muito grande dos anos 90 para cá. Essa visão da educação mudou muito. Então, desse período, onde a divisão de águas, houve a divisão de águas na educação. No caso, foi dada, como foi se dada essa divisão, como foi dada essa mudança, como veio esse marco, como foi feito, como se dá isso, como você pode ter acesso à educação. Então, isso é voltado como foi feito o quê? Isso foi feito por lei. Esse direito é garantido por lei. Ele é garantido, passa a ser garantido por lei, esse direito de educação mais amplo, em vez de ser só voltada para o mercado de trabalho. Porque as leis também fazem história. Então nós vemos que a lei em si, a Constituição, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, né, ela vem poder garantir para a gente aí esse estudo, garantir essa possibilidade de estar estudando, de estar entrando de novo no estudo, poder ter uma chance, uma oportunidade de emprego melhor. E nisso aí vamos ver que traz as pessoas que não puderam estudar no regular para estudar no EJA, né? Mas isso só se dá pelas leis que garantem isso. No caso é o que? O Plano Nacional de Educação. Isso. E a base da educação nacional. Então vemos que no início ensina o colonizador, né? O Portugal, colonizador, o interesse mesmo ali era apenas ter o quê? Uma mão de obra para eles. O ensino voltado até uns anos atrás, ele ainda é nesse formato de educar o indivíduo que não fosse da alta classe para o trabalho. Interessante, eu fico olhando, né? Que os portugueses chegaram e eles queriam que os índios falassem a língua deles. Então vamos educar eles, né? Vamos ensinar eles a falar. Até porque teriam que falar a língua deles, porque como você vai entender a forma de trabalho? O índio entendia da terra, do plantio, da caça. Então ele teve que ser educado de outra forma. Educado para quê? Para como lidar com o arado dele era diferente, corte de madeira, qual o motivo? Fabricar casas que eram diferentes das casas nas quais os índios entendiam. Então essa educação veio dessa forma, até na educação religiosa, quer dizer, não era diferente de religião, então eles achavam que tinha que ser catequizados, né, na realidade, e educados, na realidade, voltados para a educação voltada ao trabalho, que se deu até o próximo dos anos 90, e depois desse momento, com a legislação, né, com a parte de leis, que garantem esse acesso, na realidade, ao estudo de forma diferenciada. Como nosso amigo Eric falou, então o intuito dos portugueses ali é o quê? Manter um diálogo, né? Para ter um diálogo entre os índios. Porque chega um povo de uma língua, um povo de outra língua, ninguém sabe o que o outro está falando. Ninguém sabe o que o outro falava. Era tudo novo, né? Tudo novo. O primeiro encontro ele foi amistoso, depois que surgiu os interesses.
Então, nisso aí, vamos falar sobre pedagogia dialógica, né? Difundida por Paulo Freire. Ela é uma interação do humano, a partir do diálogo, fundamentado no amor, né? O respeito do saber, do educando. Então, a gente começa a ter uma interação. Então, a pedagogia em si, ela vai buscar um diálogo onde há uma troca ali, ou seja, tanto o professor como o aluno, eles têm uma bagagem em si, e respeita-se em si o que o outro tem. Nisto, o professor tem o conhecimento ali das letras, né, do aprendizado, da história que ele estudou, e ele vai passar para o aluno respeitando também a sua cultura, respeitando a bagagem em si que ele traz, respeitando... Você agrega e não tira, você muda essa visão. Então aí. você não tira dele, você agrega o que ele já tem, então melhora o que você tem. Então é uma troca de informação onde auxilia o desenvolvimento e o crescimento do indivíduo, na realidade, do aluno, da pessoa, vamos dizer assim. Então é onde diferencia, onde mudou, começou a mudar o ensino, onde mudou essa visão que tinha histórica, né, de anos, de séculos, vamos dizer assim, para essa visão onde todo indivíduo tem o direito à educação de forma diferenciada, vamos dizer assim. Você vê que no início em si, era meio que os portugueses chegaram e falaram, vocês vão aprender isso porque é isso que vocês têm que aprender, e é dessa forma.